Então, o que eu vou começar aqui com a Silviane? Silviane, eu vou medir 2 áreas suas dentro do seu setor, né? Que a gente fala de negócio. Então, eu quero que você eleja 2 áreas. O que pode ser? Administrativo, financeiro, dinheiro, mídias sociais, cliente, serviço. O que você gostaria de que eu fizesse uma medição? Soubesse como que está a energia. O financeiro. Ok. E o lado da mídia social, porque é por onde eu desejo fazer uma prospecção maior de clientes. Então, eu vou colocar aqui digital, certo? Vou colocar digital, negócios digitais, ok? Então, você vai me dar o seu nome completo. Silviane Rodrigues, ok. Então, beleza. E agora, Silviane, eu quero que você conte um pouquinho o que você faz. No momento, eu estou pensando em uma forma de eu trabalhar. Né? Certo. Eu era só dona de casa, dei o primeiro passo em alugar uma sala, atender como massoterapia, fiz isso por 4 meses, daí o meu esposo me fez uma proposta e agora eu parei com a massagem e estou me organizando para poder ir para essa proposta que ele me fez, que é me tornar vendedora de energia solar. Certo. Ok. E qual é o seu desafio? Meu desafio é vender, falar com o cliente, é prospectar o cliente e fechar essa venda. Vamos lá. O seu financeiro, tá? Então, assim, eu fiz 3 medições aqui. Eu fiz a medição do seu financeiro, do seu digital e do seu... E eu senti de fazer mais uma, que é do seu serviço. Coloquei serviço / produto. Tá? Veio, né, uma sensação, eu falei, eu vou fazer a medição. Então, quando a gente fala do seu financeiro hoje, né? Qual é a sensação que você tem com relação ao seu financeiro? Vou dar 3 números aqui, 0, 0 e 50, tá? Vai lá. De 0 a 50? Eu estou falando que é só para vocês gravarem esse número que eu estou dando, aleatório. Agora você me fala, quando você fala do seu financeiro, como que você se sente em relação ao seu financeiro? Fracassada. Porque o que acontece? Quando eu olho para o seu financeiro, a vibração do seu financeiro é 0. Né? Então, por exemplo, eu uso a escala de... Eu não sei pronunciar. Gislene, pronuncia para mim. Hawking, como é que é? A escala de Hawkins. Isso, escala de Hawkins. Vou ter que fazer curso para falar isso, tá, gente? Escala de Hawkins. Né? Então, ele usa, né? Então, quer dizer, é uma escala que ela é baseada onde? Né? Nas nossas emoções. Então, onde 0, tá? É o mundo do terror. É ruim 0? Não. Calma aí. Quando a gente olha para aquela situação, é como está a energia daquele local, tá ok? Então, é uma de 0. Então, 0 é o quê? Como você falou, é fracassado. Eu não vejo, sabe, eu vejo aquilo como muito ruim, quer dizer, às vezes eu não vejo nem possibilidades. Tem algum sentido sobre isso ou não? Total. Tá? Aí, quando a gente fala de fluxo, o fluxo está interrompido. Porque o que acontece? Lembra que são os processos? Então, por exemplo, supomos que eu estou naquela questão da construção do meu financeiro. Então, do receber, do pagar, e, né, do produzir o dinheiro e tudo mais, eu vou tendo essas sensações. Então, os fluxos ficam o quê? Interrompidos. E aí, quando a gente fala do local onde tudo isso acontece, então você concorda que hoje você não tem um departamento financeiro, você não tem um local, né? Então, o local ele tem muito a ver com você. Ou tem um lugar, por exemplo, específico, que você para lá para ver o seu financeiro, sim ou não? Não. Não, né? Então, e aí hoje o seu financeiro, então, ele está muito ligado a você. Né? Então, como que o seu ambiente, então a gente fala de ambiência, tá? O seu ambiente hoje, quando fala do seu financeiro, é 200 Hz. Então, 200 Hz é o quê? Uma energia,
né, de neutralidade. Quer dizer, minto, desculpa, que neutralidade. 207 é a energia da coragem. Então, por exemplo, é como quando você vai falar de dinheiro e você vai pensar sobre dinheiro, então você busca, né? Você busca dentro de você, tipo, uma força. Tipo, eu preciso ter coragem para entrar, para olhar, para enfrentar. Tem algum sentido ou não? Faz total sentido. Tá? E aí, quando a gente vê o seu digital também é 0. E aí você já deu algumas deixas, né? O porquê que é 0. Porque você falou assim, eu vou me expor, né? Porque com certeza deve ser um terror você querer entrar lá para se expor. Sim. Né? Porque a energia também deu 0, né? Que a gente fala que é o mundo do terror. O fluxo está interrompido? Sim, com certeza. E normalmente, gente, assim, ó, pela minha experiência, assim, pela minha experiência que eu venho de atendimento. Então, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta, né, esse instrumento, a formação dele a primeira formação foi feita em junho do ano passado. Eu sou a primeira turma, né? Então, desde lá para cá, né, por exemplo, eu não, qualquer dia desse eu vou até validar com algumas colegas lá do grupo, agora veio a ideia. Mas eu já perdi a conta de quantos diagnósticos eu fiz e quantas medições eu fiz. Raramente eu vejo fluxos que não estão interrompidos. A maioria dos fluxos são interrompidos. A maioria. Às vezes tem situações que às vezes a pessoa tem um fluxo liberado, sabe? Às vezes naquela situação, dentro daquele setor. E normalmente o fluxo que é liberado tem muito mais a ver com ela. Por exemplo, o merecimento, a clareza, sabe aquela coisa que depende, está muito mais para ela do que para fora, quando a gente fala de financeiro, de cliente, né, de mercado, tá? E aí, quando a gente entra na questão do serviço, o produto, energia de 50 Hz, que é da apatia. O que é apatia? Está parado. Que aí, na verdade, é o que você falou, você está pensando sobre isso. Você não fez movimentos ainda. Sim ou não? Sim, faz sentido. Ainda não, eu ainda não decidi completar, assim, decidi com a alma, né? Exatamente. Né? E aí, fluxo também interrompido, e o local também é 200, porque é da sua coragem. Então, você está, inclusive, a prova, uma delas é o quê? Você se expor aqui, para todas as pessoas estarem, né, junto com você, aqui, você se expondo e trazendo o seu caso, certo? Então, beleza, então nós já identificamos. Então, o seu desafio aqui é o quê? É o medo de vender. Sim. Você chegou a rodar protocolo ou não? Sim, rodei. Veio vários medos. Veio o medo de eu fazer dinheiro mais que meu marido, de eu me destacar mais que ele. O medo da partir daí de eu fazer dinheiro e eu vou organizar toda a minha vida e eu olhar para ele e falar, tá, você, mas qual o sentido de eu manter você na minha vida? Uhum. Nossa! Veio medos, né, sobre que o dinheiro me transformaria em uma pessoa orgulhosa, arrogante. Entendi. E aí, quando você foi identificando esses medos, você chegou a rodar o protocolo ou não? Sim, rodei. Rodou para todos? Rodei. Para todos esses medos? Sim. E Esse quando... mesmo sobre arrogância era uma fala do meu pai. Né? O medo de ficar rica, né? O primeiro medo que veio foi de ficar rica. E aí esse veio, né, quando eles foram vindo, era relacionado a uma fala do meu pai, que ele falava que rico não tem dó de pobre. Entendi. E aí, no caso, aí quando você foi para isso, aí você foi para o protocolo de... Por isso você está refazendo os protocolos de dependência emocional. Sim. Entendi. Poder trabalhar desvinculando, né, o meu pai sobre isso. Então, poder separar nas vidas. Entendi. E aí, no caso, né? E quais são as possibilidades que você tem hoje para desenvolver esse negócio? Como que você pode desenvolver esse negócio? Hoje é o
que eu posso fazer é organizar um Instagram, né, e começar a divulgar a energia solar pelo Instagram e oferecer, sair de porta em porta, né, assim, nos comércios, né, porque não é um produto, né, digamos, a energia solar hoje, o investimento de nível mais baixo, hoje ele começa a partir de R$ 12.000, né, que é uma usina Certo. de 4 placas, né. Entendi. E aí me fala uma coisa, você consegue identificar qual é o público-alvo? O público vem em supermercado, padaria, dependendo da lanchonete, açougue, condomínio, a casa também, dependendo do nível, né? Às vezes que a pessoa, do consumo dela, acima de R$ 400, onde a pessoa já tem um consumo de R$ 400, já compensa para ele fazer investimento em energia solar. Tá. E como que você conseguiria identificar essas pessoas que têm um consumo acima de R$ 400? E tem que prospectar mesmo né, assim, pela internet, e aí para que essa pessoa entre em contato comigo, e a partir daí eu interajo com ela para poder ver se é só curiosidade sobre o produto ou se é porque ela está interessada, né? Se é uma dor dela, né? A fatura dela de energia, né? E aí procurar desenvolver os próximos passos para convencer ela a comprar o produto. Entendi. E agora me fala uma coisa. é, O que que você conhece sobre técnicas de venda? Sobre técnicas de venda, É. em que sentido, assim? É tipo na Não, forma de abordar o cliente? o processo de venda. Pronto, talvez eu tenha me expressado errado. O processo de vendas, eu entendi que primeiro do que eu tenho estudado, né? Eu tenho feito alguns cursinhos voltados para isso, que é sobre como se fosse uma 5 etapas, né? Primeiro, fazer aquela prospecção maior, né? Chamar a atenção de uma quantidade maior de pessoas. Depois, né? Aquelas que demonstrar um interesse, a gente começa a dar uma atenção um pouco mais dedicada a ela, e aí vai ter que chegar no nível, né, que essa pessoa realmente entenda que a importância daquele produto, né, que é o que ela realmente quer, e aí eu consegui fechar a venda com ela. Quando você olha esse processo, se você está dissertando, como que você se percebe fazendo isso? Eu me percebo mais na última etapa, sabe? Que seria a etapa de falar com o cliente. Eu Entendi. gosto Então, eu gosto do contato, sabe? Essa parte de ter contato com a pessoa, né? Isso eu gosto. É algo que, assim, é bem legal, me dá uma boa sensação, eu me sinto bem com isso. entendi. Referências que eu tenho dentro de mim, né? De quem fui eu na minha adolescência, eu trabalhava com vendas, então eu gostava disso. Você vendia o quê? Oi? O que que você vendia? Eu vendia banana na rua, né, na rodoviária. Depois eu passei a vender cosméticos e produtos de revista. Eu trabalhava com 8 tipos de revistas diferentes. Ah, você trabalha com aquelas multimarcas, né? Né? E, Hiroshima, Avon, Hermes, Abelha Rainha, Blossom Hill, Natura, enfim. e aí você trabalhava mais com as revistas ou com os produtos à pronta entrega? Com as revistas. Eu levava a revista e aí a pessoa fazia o pedido, eu chegava e entregava. Agora, a banana era todos os dias, era de segunda a sexta na rodoviária. A gente levava e tinha que entrar dentro do ônibus, oferecer. Era uma adrenalina, uma coisa bem legal. Entendi, bacana. Ok. E me fala uma coisa, o seu marido está trabalhando com isso? Sim, o meu esposo, ele, né, tem a empresa, que ele abriu tem 2 anos. Ela está começando a engatinhar dentro do mercado. E aí, a empresa nossa, ela é no ramo da instalação elétrica, né? Até então era só instalação elétrica. E aí ele colocou a energia solar junto. Só que ele não tem tempo, né? O que ele fala, para se dedicar na parte de fazer as vendas, né? De oferecer o produto. Foi daí que ele teve essa, né? Que ele falou para mim poder migrar e ficar concentrado, a gente ficar concentrado trabalhando junto, e eu me concentrar nessa parte da energia solar.
E você falou que você tinha um espaço de podologia, isso? O que que era? Massagem. Eu tenho um curso de massoterapia, Hum, e aí eu fui alugar uma sala e eu estava atendendo, eu estava com 3 clientes já. Mas essa parte eu já finalizei. Eu repassei a sala e tal, e aí estou nessa forma de encontrar o como eu fazer para que eu consiga realmente me concentrar na energia solar. e me fala uma coisa, e por que que você aceitou o convite dele? Pela. Nossa, que interessante. Porque por aqui pela energia solar eu vi a possibilidade de eu conseguir concluir um sonho meu mais rápido, né? Que é concluir a reforma da minha casa, mobiliar ela e comprar meu carro. Então, você, na verdade, foi pelos motivos, a questão do dinheiro mesmo, a possibilidade de ganhos. Isso, é. Então, você só validou por isso, mais nada. Sim, só. Entendi. E quando que você começa? A energia solar? Nossa, olha, agora eu vou ter que fazer um. Amanhã? Que isso, eu vou colocar segunda-feira. Segunda-feira, que dia? Segunda é dia 15. Dia 15 de abril? Isso. Então, dia 15 de abril você começa a venda. E como que vai ser? O que que você vai fazer? Vou fazer porta a porta, que é o que eu tenho no momento, né? É visitar os comércios. E como que vai ser sua apresentação? Vamos lá, bom, se for na parte da manhã, vai ser bom dia. Me chamo Silviane, sou representante comercial da Soleal e desejo falar com o responsável pelo estabelecimento, ou quem é o representante, quem seja responsável. E estou aqui para poder, né, falar para vocês sobre a energia solar. Vai começar por aí, assim. Vou estruturar. Então, vamos lá. Com, Então, antes de você começar, você tem algumas etapas a serem cumpridas, certo? assim, Então, o primeiro passo é você fazer o quê? estruturar a minha apresentação, a minha forma de chegar no ambiente, abordar a pessoa que vai me receber ali. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, então você vai no comércio. Então, ok, então o primeiro passo você vai estruturar a sua abordagem, certo? Ok. E aí você vai entrar para lá, então vamos imaginar o seguinte. Então você vai entrar, né, vai fazer sua apresentação e vai falar sobre o negócio, certo? Aí você vai ter a primeira etapa. Então, supomos que a pessoa falar sim. O que que você vai dizer? Aí eu preciso que ela me dê uma conta de luz, né? Para que eu faça a proposta e leve para ela analisar. Certo. E se ela falar não? Aí, se ela falar não, eu vou procurar entender esse não dela, né? E dependendo, geralmente o não é não, porque no momento eu estou sem recurso financeiro, aí eu posso mostrar para ela que tem outras possibilidades, né? Tem formas dela financiar ou parcelar, enfim, né? A usina. Ou se ela disser que não, mas assim, tudo bem. Ok. Aí é sobre ela que não, né? Tipo assim, ela não tem, não quer aquele produto, não se interessa pelos motivos pessoais e tá tudo bem. Você conhece alguém que já faz esse trabalho? Sim, meu irmão é empresário nesse ramo já há 6 anos. Ah, é? E ele poderia te dar umas dicas de qual segmento ou quais coisas que poderiam ser mais fáceis, por onde começar? O meu irmão é um desafio, porque a primeira proposta que eu tive nesse ramo, né, com o meu esposo, foi falar com esse meu irmão. E aí foi falado. Só que quando o meu esposo falou com o meu irmão falou que ele aceitava, né, a gente desenvolver uma parceria, só que seria só comigo como sócia, não com meu marido. Aí eu entrei nisso. Só que a coisa ficou uns 6 meses patinando, porque meu esposo ele não concordava, né, com que a visão, né, que meu irmão e um outro sócio deles, eles são dois engenheiros, são sócios na empresa dele. O meu esposo não concordava.
E aí, quando eu trazia ele, falava, tá, beleza, se você não concorda, você tem que entrar, você tem que falar. E aí ficou, e ele não se posicionava. Aí eu fui rodando protocolo, cheguei no nível de entendimento em mim, e aquela posição que eu estava ocupando não era uma posição minha, era uma posição do meu esposo e que eu precisava me retirar. Aí eu tinha feito o protocolo com o meu irmão, aí eu tive a conversa com o meu irmão. Aí levei isso para ele, falei, ó, eu vou sair, tá? Agradeço você pela oportunidade, mas eu vou sair da empresa, que ela chama IESOL, né? E vou deixar meu esposo tomar posição. Aí meu irmão falou, tudo bem, então fala com ele para entrar em contato comigo, para ele explicar os motivos dele, o que para ele, né, que ele não concorda, né, sobre, para ele trazer o ponto de vista dele e a gente conversar. Aí meu esposo, pelas questões dele, que eu não sei quais são, ele não fez isso. Aí esse ramo não fluiu. Entendi. E aí você não pode conversar com sua mãe e ele te dar umas dicas? Como que você se sente em relação a isso? Hoje no degrau que eu tô hoje, eu escolho não conversar, sabe? Para mim não misturar mais a minha parentela, sabe? Envolvida, porque vem de um contexto de muita crítica, sabe? E eu tô tentando recomeçar meu casamento. Entendi. Beleza. Diante de tudo isso, eu escolho não pedir apoio para ele, sabe? Entendi. Aqui, Porque, tipo, buscar conhecimento fora e ver aonde eu consigo chegar. porque o que seria interessante, né, Silviane? Eu vejo que eu tenho participado de muitos grupos, né, de network, né? Então, eu não sei como que é isso na sua cidade. Então, seriam algumas possibilidades, né, de você buscar, eu que agradeço, Tocando, e de você buscar, talvez, algumas parcerias, né, estar conectado com pessoas que teriam mais probabilidades, entende? Porque quando você vai nessa venda do corpo a corpo, a venda ela acontece através de qual processo? Da confiança. Entende? Então, é muito importante, porque quando você pega a questão da venda direta, a venda direta ela tem um processo, ela tem um tipo de público, né? E a venda direta, por exemplo, você chegava lá, né, com os seus catálogos e você não precisava vender, você dava um monte de opção para aquela pessoa que já tinha esse hábito de ficar folheando a revista e fazer o pedido. Uhum. Então, isso não é venda, né? Aí você vai lá e vende a banana, legal, né? Então, você tinha a questão da exposição, então, de você entrar, de fazer os argumentos, mas você concorda que você não precisa explicar o que é banana? Sim. Né? Então a pessoa já é verdade, então a pessoa já sabe o que ela quer, beleza. Agora, quando eu falo de energia solar, a primeira coisa que você tem que buscar, né? Qual que é o desafio das pessoas, né, para a compra de energia solar? Então, eu vou falar da minha percepção e que hoje, né, tem uma depois você olha o chat, está vindo algumas insights bem legais. Depois eu leio aqui, só para mim não fugir. Então, o que que acontece? A energia solar. Uma das coisas que me despertou, até para ter um olhar sobre isso, foi quando a pessoa falou que você que tem uma conta de energia, essa pessoa, tá? Que você que tem uma conta de energia elétrica a partir de R$ 200, você pode ter acesso e ainda gerar uma economia, e inclusive, se você tiver que fazer uma aplicação, né? Então, se você tem um dinheiro, né? Uma pessoa que tem hoje um dinheiro aplicado em alguma coisa, seria muito mais vantajoso para ela aplicar, por exemplo, nessas placas de energia. Entende? Então, tem uma construção muito bacana. Então, quando você olhou, né, essa possibilidade de você realizar os seus sonhos, você estava certíssima. Uhum. Certíssima, você tem uma infinidade. Mas o que eu percebo aí, porque talvez isso que está te bloqueando, até para você se jogar, é porque está faltando para você, a gente pode colocar, né? Lembra, a disposição você tem. A permissão você, né? A permissão, a gente percebe que você está esticando a sua corda. Não é isso? Se alguém puder contribuir, beleza?
E o que está faltando aí é capacitação. Uhum. Então, você precisa se preparar melhor, mas é óbvio que você precisa testar. Entendi. Entendeu? Então, você tem que fazer. Tem sentido isso ou não? Faz, total. Tá? E não é aquele curso que você vai ali, né? Você precisa realmente fazer essa experiência. Só que você precisa trabalhar muito essa questão, porque não é fácil. Porque a venda hoje essa não é uma venda de impacto. Sabe? Não é uma venda que a pessoa vai chegar lá e vai olhar, nossa, é isso que eu queria. Sabe? A probabilidade, entendeu? Confiança através do conhecimento do produto, pois é uma venda técnica. Exatamente, a Gil falando. Porque ela é uma venda muito técnica. Uhum. Então, você precisa ter uma abordagem. Então, por exemplo, você pode sim, né? Talvez não entrar vou te dar um exemplo aqui e você vê se faz sentido ou não. Então, por exemplo, eu vou entrar lá na padaria, certo? Bom dia, boa tarde, fulano de tal. Quem é o responsável aqui, né, pela padaria? Fulano de tal. Fulano de tal, eu sou aqui. Eu quero te fazer, eu estou fazendo, né, uma pesquisa, ou eu estou fazendo aqui um levantamento. Me fala uma coisa. Hoje, para você, né, o que você investe em energia elétrica hoje, você está satisfeito, entendeu? Então, você buscar a insatisfação do cliente. Uhum. Né? Então, buscar uma pergunta, né, para que ele te informe. Ela tem que ter falado. Deixa eu ver. Aqui. Ela tem que ter falado do produto como se fosse ela que vai subir no telhado e trocar chaves de força. Tá, então a Gil está dando a ideia, tipo assim, de você se sentir tão capacitada que é você que faz o negócio. Ou então, nem por isso, mas eu posso simplesmente ser o intermediário. Então, eu não sou o que sobe lá, mas eu sou a pessoa que eu conheço o que vai ser feito. Uhum. Né? Então, e aí eu trazer isso. Então, de você mostrar para a pessoa que você tem uma possibilidade, né, de fazer uma análise para ela, o quanto seria interessante ela saber o quanto ela pode reduzir os custos dela com a energia elétrica em até X%. 95%. Então, você tem essa solução, mas se ela não tiver isso, claro, ela precisa ter essa dor, entende? É que nem você, vamos colocar com a massoterapia. Só quem já passou por uma massoterapia sabe que bênção é. Tá? Eu tive problema de fibromialgia nos meus ombros, eu não conseguia levantar os braços. E aí, quando eu fui para a massoterapia, entende? E aí eu me livrei disso e levantar os braços, eu amei a massoterapia. Vou estar tudo funcionando. Exato. Mas agora, vai falar para a pessoa que tem dor e que não sabe sobre massoterapia, e você falar para ela que isso vai resolver, sendo que de repente ela fala, putz, é mais uma pessoa querendo me vender alguma coisa. Entende? Então, quer dizer, você até 95%. E qual a facilidade que você tem de provar isso para ele na caneta ali? Você fala na caneta? De você pegar uma conta dele lá, você me dá a sua conta aqui. Tá. Não, eu preciso montar a proposta, entendeu? Eu preciso montar a proposta, porque a proposta ela vai toda estruturadinha. Então, porque não é você que faz esse cálculo, certo? É você que faz? Não. Não, né? Então, beleza. Entendeu? Então, na verdade, o que vai acontecer ali? Né? O que você precisa entender? Como vai ser o seu processo de venda? Essa clareza você não está tendo. Ok. Porque o que acontece? É um investimento muito alto, sim ou não? Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa ter de você é o quê? O que ela precisa sentir em você? Confiança. Exatamente.
segurança e confiança. Porque senão você pode... então, por isso que eu estou te falando. Então, se é você que vai fechar o processo de venda, então você vai ter que trazer, incorporar essa persona. E o que ela tem? Como que ela... Sabe, é mais ou menos assim? Sabe como ela se veste, como que ela fala. Então, você precisa encontrar alguém para te dar algumas referências. Ok. Ou talvez você começar esse processo com gente que você conheça. Quem que você conhece? Hã? No momento, Você não conhece ninguém? Não, aqui ainda não desenvolvi, não fiz amizades, não. Então, entendeu? Então, talvez você pensar não fazer algo presencial. Talvez você criar um outro tipo de abordagem. Telefone. Fazer essa prospecção pelo o Google e o tráfego orgânico, e aí eu só interagir pelo você faz a pesquisa, sabe aquele lugar que você queria ir pessoalmente? Não entendi. Sabe aquele lugar que você queria ir pessoalmente? Sim. No porta a porta? Bater? Só que em vez de você bater na porta da pessoa, você vai ligar para a pessoa. Legal. Porque talvez fique mais fácil você montar um script, entende? Uhum. Sentido ou não? Faz, total. Né? Porque talvez esse embate, nesse primeiro momento, você tem que treinar um pouco. Uhum. E aí, hoje, pelo que eu estou percebendo, você está buscando mais a questão da venda, né? Das técnicas de venda, do que o próprio produto, sim ou não? Misturado, né? Um pouquinho misturado, porque assim, dentro da energia solar não tem muito segredo, né? Ela não é uma coisa assim, muito complexa de entender. Né? Então é mais de abordar mesmo a pessoa. Entendeu? Então, realmente é estruturar um plano uma abordagem de venda. Entendeu? Então, assim, eu não sei o quanto que seu marido tem de experiência nesse processo. Ele tem bastante, já trabalhou com vendas disso na empresa do meu irmão, 1 ano e meio, quando meu irmão começou a empresa. Então, talvez, né? E ele te ensina a fazer isso ou não? Como que é? Não, esse é o desafio. Ele fala assim, não tem segredo, é só você ir, falar, a pessoa vai querer e tal. E aí eu falei, não. Então, porque para ele é fácil. O que você faz com muita facilidade que ele não tem facilidade em fazer? Falar, porque ele é Não, o mais que falado. mais? Qualquer coisa. Pensa em alguma coisa que você é boa fazendo e ele não. Cozinhando, passar pano no chão, o quê? Lembra alguma coisa? Nossa, eu faço muitas coisas, eu sou... Não, mas eu tô falando que você é muito boa e ele não é. Me conectar, falar com pessoas. Chegar no ambiente e me interagir, sabe? Tipo, em qualquer ambiente que eu chegar, eu me conecto com as pessoas. Começo Não, a conversar. algo que você é muito boa e ele não é. Nossa, tem que ser conversar. Sim. Pra mim é só isso, só. Onde que você é muito melhor do que ele? Não que eu sou melhor que ele? É. Você cozinha? Oi? Você cozinha? Cozinho. E ele? Não. Então, quem é melhor cozinhando? Mas vai ser eu, né? Então, quando para ele é fácil você lá sair e vender, entende? Lembra que ele falou, é fácil, vai lá e faz. Ok, fala para ele, olha, eu quero que você prepare hoje esse cardápio. É fácil, entendeu? Vai lá e faz. Entendi. É fácil, porque você já sabe fazer. E para ele vai ser?
Então, é isso talvez que você precisa ter essa conversa com ele, porque o que é fácil para ele não é fácil para você. Porque ele conhece esse mercado e você não conhece. Ele conhece massoterapia? Não. Então, manda ele colocar um cliente na máquina e fazer. Fala, é fácil. Você aperta aqui, aperta lá, puxa a capa, vai lá e faz. Você está entendendo? É mais ou menos, você precisa trazer isso. Você fala para ele, eu entendo que para você é fácil. E é mesmo, porque você tem esse conhecimento. Só que para mim, eu não tenho. Então, eu preciso que você me ensine. E eu preciso que você comece desde o começo. Então, você simular. Você está entrando no ambiente, como que é feito todo o processo para que eu veja. O que ele quiser ver. Que se você acompanha ele numa apresentação. Então, Eu já acompanhei ele algumas vezes, sabe? Só que é aquela coisa assim, muito. Como eu falo assim, muito light mesmo. entendeu? Mas num lugar da onde você quer ir. Então, por exemplo, supomos que é num lugar onde não conheça ninguém, que ele não tenha, que seja um primeiro contato. Sabe, algo que vai ser novo para você, então tem que ser novo para ele. Então, o estabelecimento novo, o cliente novo, isso que você precisa ver. E talvez agora você olhar de uma forma o quê? Intencional. Porque antes, quando você viu ele fazendo, você tinha essa intenção que você tem hoje? Não. Então, quer dizer, para você, tanto faz o que ele estava falando. E agora, vai ser a mesma coisa? Não. O que você pode fazer? Eu posso me organizar com ele e tirar um dia para a gente fazer isso junto e eu observar, para eu aprender. Exatamente, porque aí agora você vai olhar. Porque o que vai acontecer? Lembra da sua estrutura que você vai estar fazendo? Porque você está fazendo vai fazer a sua estrutura, né, da abordagem, você vai fazer o seu passo a passo de cada etapa do seu processo de venda, certo? E aí você vai com ele, você vai ver, aí você vai falar assim, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E aí você vai estruturar isso novamente. Uhum. E como que fica isso? Fica mais leve, né? Pensar assim. Então, vamos fazer o nosso plano de ação? Então, vamos lá. Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro é estruturar a abordagem. Certo. E segundo, eu ir com meu esposo, mas para eu já agora com a intenção, que a intenção minha é aprender realmente como que faz essa prospecção com esse cliente para chegar no nível de fechar. Certo. E aí, o terceiro, o que mais que você pode fazer? O que mais que eu posso fazer é entrar em contato com o cliente via telefone. Ok. Perfeito. É isso aí. Okay. Como que você se sentiu fazendo esse pace comigo aqui? Nossa, bem reflexivo. Valeu a pena? Sim, sim. E por que valeu a pena? Clareza, para eu olhar mais para os pontos onde eu estou sentindo, que eu estava sentindo um fracasso, né, e o porquê que a coisa não estava fluindo, né, que eu não estava fazendo o que precisava ser feito do jeito certo. Então, não tem como a coisa fluir, né? Se eu não fizer dessa forma, não vai manter do jeito que estava. Entendi. Agora você imagina o seguinte: imagine que você tenha. Nós fizemos uma avaliação de 3 áreas, né, 3 setores, né, do seu campo de negócio. Imagine você tendo um diagnóstico de pelo menos uns 15 setores. Que barulho é esse? E aí? Pode ser que o fone descarregou. Deixa eu colocar o outro fone aqui, que acho que fica... Ah, tá. Parece que tem alguma coisa, parece que é água, né? Parou? Melhorou, né? Melhorou?
Eu coloquei outro fone, é que eu tava com fone sem fio e ele descarregou a bateria. Pronto. Bacana. Então, imagine você, né? Nós fizemos aqui, né, uma medição de 3 setores. Imagine você fazer uma medição de 15 setores, certo? Que aí você tem uma visão clara. Então, quando a gente olhar a questão da sua comunicação, da venda, do seu cliente ideal, porque tudo isso ele vai para o mapa, certo? O diagnóstico. E aí, imagine você ter, né, a questão de um movimento energético, aonde faz o quê? A liberação desses fluxos, limpa a energia, então eleva a vibração. Então, eu costumo fazer uma analogia do seguinte: imagine você pegar um cesto de roupa suja, sabe aquele cesto? Bem. Aí você tem a opção de colocar numa máquina super potente, ela tem um ciclo de 30 minutos, lava todo dia aquela tua roupa, ela sai limpinha, cheirosinha. Ou você pega essa mesma roupa e vai para o tanque. O objetivo é o mesmo, certo? Limpa, aí você vai lá peça por peça. Qual a diferença de um processo para o outro, sendo que o objetivo é o mesmo? Um vai mais rápido, né? Mais rápido, né? Vamos colocar assim, então eu gasto tempo, energia e tudo mais. Então, quando eu falo do meu instrumento, é isso que ele faz, né? Então, ele vai facilitar a sua vida. De que forma? Liberando os seus fluxos. Então, vamos imaginar que quando eu começo a lidar com essas incertezas, com essa insegurança, né, com essas vibrações das minhas crenças passadas, aí eu fico mais tranquila, certo? E aí, imagine você, né, que depois quando eu faço esse diagnóstico, eu faço essa devolutiva, e depois eu venho aqui com você, faço essa devolutiva, te mostrando o antes e o depois. E monto com você um plano de ação para o seu próximo nível. Como que seria isso? Ajudaria mais ou não? Sim, ajuda bastante. É isso que eu faço. Entendeu, gente? Então, esse é o meu trabalho. Né? Então, é sempre essa a minha proposta. Né? Então, quer dizer, pode fazer sozinho? Gente, pode. Né? E eu falo que, a princípio, eu tenho uma intenção quando eu venho até aqui. Eu também tenho uma intenção, certo? Mas qual o objetivo? Né? Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer com ajuda, se fizer sentido ou não. Né? Então, é mais ou menos assim, o quanto que eu tenho de disponibilidade, o quanto eu quero fazer mais rápido. Então, quando eu trago a analogia da máquina de lavar, é isso. Eu vou alcançar o meu resultado, eu vou chegar lá. E tá tudo bem. Tá bom? Gente, valeu a pena. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? O Gil estava com a mão levantada. Gil. Vamos lá, Gil. Abre seu microfone. A Gil... Gente, vocês me perdoam, mas eu tenho 30 anos de experiência na área comercial. Vocês estão falando aqui, eu estou me coçando aqui na cadeira, entendeu? Na verdade, eu não vou dar muito pitaco, não, tá? Silviane, né? Se você precisar da minha ajuda e quiser me chamar no particular, eu posso te dar algumas dicas de como operar assim, de você montar um sketch de apresentação para você ficar tranquilo e fazer isso. Eu adoro fazer o que você faz, que é ir para a rua e bater na porta dos outros. Eu canso muito fácil de ficar no telefone, prospectando, mandando e-mailzinho. Eu mando 5, aí me dá a foniquita, eu vou para a rua. Esse é o meu jeito de ser. Mas não é isso que eu queria dizer para você, tá? Então, assim, aquelas dicas que eu coloquei lá nos comentários, quando você vende um produto técnico, você tem que ter a informação técnica. E o seu marido, ele não vai te ensinar a fazer isso. Eu sinto muito lhe dizer. Mas o cara que faz, dificilmente ele vende. E se ele vende completamente diferente do vendedor, porque a cabeça dele é outra, né? Então, assim, o produto que você vai vender, você vai entrar dentro da propriedade da pessoa, se você realmente a convencer de que é um produto bom. Você vai mexer no equipamento dele, você vai subir no telhado dele, então ele tem que ter plena confiança
de que você, que é o cartão de apresentação da empresa, tem conhecimento do que vai ser instalado, mesmo que não seja você que vai subir a escada. Então, você vai fazer uma apresentação técnica para o cara acreditar que é você que vai subir do telhado. Seu marido não vai te dar essa informação. Então, a minha dica é o seguinte: hoje em dia, a coisa de 4 anos, 4, 5 anos, era muito difícil fazer, era muito caro fazer um curso de energia solar. Hoje, as empresas, tem muito mais empresas vendendo, importando e até fabricando. E elas estão oferecendo esses cursos de graça. Em um mês, você consegue fazer um curso com certificado, porque a empresa ela está dando curso para você, acreditando que você vai vender o curso dela. Tá? Então, eu não consigo lembrar qual é o nome, mas depois eu te passo, da empresa que eu fiz. Inclusive, Tá, ok. no último dia, quando você acaba de fazer a parte teórica em casa, online, você marca para ir lá pessoalmente e eles vão te botar equipamento de segurança, você vai subir no telhado, você vai Que mexer em legal. caixa de força, você vai saber tudo a respeito disso. E a intenção deles não é que você instale, é que você venda. Então, o produto técnico, ele tem essa exigência. Senão você vai ficar se batendo, daqui a um mês você vai desistir, vai dizer, ai, eu vou voltar para a massoterapia, porque isso não é para mim. Eu Então, tava eu quase penso assim, com a fazendo isso. Sandra, nesse Pense Comigo, a minha visão, você tem que decidir se é isso mesmo que você quer. E por isso mesmo que você quer, e estiver no seu coração, e você quiser dividir isso com seu marido e fazer uma profissão nova, vender um produto técnico, não só alguma coisa que lhe deem para vender, como você vendeu até hoje, como eu vendi muito na minha vida. Só que quando eu entrei nos produtos técnicos, eu comecei a ter muito mais sucesso. Né? Então, se você abraçar isso e seguir um pouquinho da orientação que eu tenho para passar para você, o seu irmão vai ficar louco de raiva e vai querer você de volta. Eu preciso. Eu estou à sua disposição. Eu vou separar o link do curso que eu fiz na empresa, tá? É mais de uma que oferece hoje no mercado. Qualquer pesquisa rápida que você faça no Google, você vai encontrar um fabricante, geralmente é interior de São Paulo, que vai oferecer isso online, curso com certificado. Você vai saber tudo, como que é, do que é feito, como é que instala, tudo, 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 tudo. Aí você vai ver a diferença que faz você pegar no telefone e falar para o cliente: eu estou vendendo facilidade para o senhor porque eu tenho o melhor produto, a melhor instalação e eu provo isso para o senhor. Aí, depois que você passou por essa parte de prospecção, você marca uma visita técnica, seu marido vai lá, ele vai ter trabalho nenhum para fazer o fechamento de fato, porque você já passou toda a informação técnica. Entendeu? Entendi. Se puder ajudar, eu estou à Obrigada, disposição. Gil. Tá bom? Nossa, Gil, Obrigada. eu estou extremamente agradecida. Tá, a Gil está lá no grupo, então, né, chama ela, né, e a gente aproveita essas conexões. Valeu, gente? Valeu? Valeu, valeu? Valeu, perfeito, maravilhoso. E aí, inclusive, eu vou pedir para a Gislene. Gislene, fala do que, Vou pedir para a Gislene falar de um projeto nosso ali. Bora lá falar um pouquinho do nosso projeto. A Jess deve até ter uma... Nós vamos fazer, a partir de amanhã, nós vamos iniciar um projeto de um grupo de desafio para pessoas que estão querendo ganhar mais dinheiro, se entender melhor com a prosperidade, entender porque muitas vezes ela faz e nada acontece. Então, esse desafio, ele vai trazer uns três tipos de visão. A visão energética, né? Algo mais pessoal, para vocês trabalharem, né? Porque a gente só vai dar as ferramentas. Uma visão sistêmica,
A Silviane falou bastante da questão do pai, irmão, então tem bastante esse trabalho de olhar de forma sistêmica numa constelação familiar para entender. Então, a gente vai estar trazendo uma série de dicas com uma intenção de que as pessoas prosperem, de que as pessoas atinjam seus objetivos. Quando a gente fala prosperar, a Sandra mesmo fala, né, que nem sempre prosperar é ter dinheiro. Prosperar tem que ter, porque às vezes não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde. Eu vou curtir o quê do dinheiro? Nada. Então tem que ter aquela coisa do equilíbrio. E a gente vai estar passando ensinamentos, né, com a bagagem aí da Sandra, com a bagagem da Gilmara, um pouquinho da minha bagagem também, para auxiliar as pessoas a desbloquearem os fluxos financeiros, a desbloquearem a mentalidade e alcançar um nível maior, né? Logicamente, a gente também vai estar iniciando um grupo terapêutico para trabalhar de uma forma mais pontual, mas isso aí não vou dar spoiler, vocês que fiquem curiosos e vocês que lutem. Por enquanto, nós só vamos lançar o desafio, amanhã a gente vai fazer uma apresentação, e na quinta-feira começa os exercícios para colocar em prática esse grupo, que vai ser online, é gratuito, então vai ser bem bacana, a gente quer ver o povo ganhando dinheiro. Esse é um dos objetivos do grupo. Então é assim, na verdade é o quê? A gente fala de prosperidade e movimento. Entendeu? Então é mão na massa mesmo. Então a gente vem com um desafio diário, e aí você vai e faz. Se fizer sentido. Se não quiser fazer nada, então minha sugestão é isso. Né? Porque senão você só está criando karma. Tá bom? Gente, olha, então, gratidão. E a gente disponibiliza depois lá no grupo, porque a gente lança isso pelo Instagram amanhã, numa live. Tá? E aí a gente deixa as informações. E é só para poder realmente a gente entrar em ação. Tá bom? Lembrando que tem paranauês. Sempre. Tá bom? Aí amanhã no nosso grupo, né, do que eu falo que eu penso comigo energético, e eu faço um movimento energético no 18. Tá bom? Gente, beijo grande, Silviane, gratidão pela oportunidade. Né, Deus abençoe grandemente. Se precisar de alguma coisa, chama. Se tiver alguma dúvida,